Estes vídeos sobre SQL têm servido exclusivamente para fazermos uma introdução à utilização deste tipo de linguagem estruturada. Não é objetivo destes vídeos aprofundar em demasiado a utilização de todos os conceitos relacionados com SQL. Mas penso que, ao fim de todos estes vídeos que já passamos, ficamos com uma ideia bastante sólida sobre a utilização de SQL. O mais interessante será depois vermos na prática como utilizar estes conhecimentos. Neste último vídeo sobre SQL que eu pretendo fazer, vou apenas mostrar como é que nós podemos criar novas tabelas dentro de uma base de dados já existente. Temos a nossa base de dados com duas tabelas, clientes e compras. No entanto, queremos criar uma nova base de dados designada, por exemplo, como encomendas, ok? Ora, para isso eu posso fazê-lo da seguinte forma. Eu vou mostrar de uma vez só como é que eu posso criar uma base de dados, ou melhor, uma tabela, perdão, que vai não só conter um conjunto de colunas, vai cada coluna conter um conjunto específico de tipos de valores, ok? Não vai conter valores, vai conter conjunto específico de valores, sejam eles inteiros, varchar, datas, etc. Vai conter uma chave primária e vai também conter uma chave estrangeira. O objetivo disto é o seguinte: vamos criar uma tabela que são as encomendas, e as encomendas vão estar intimamente relacionadas com os clientes. Isto é, um cliente pode ter mais do que uma encomenda feita. Ora, não querendo ligar muito à lógica da organização de uma tabela de uma base de dados, isto porque sempre que criamos uma aplicação e queremos que ela tenha acesso à base de dados, a primeira coisa que devemos fazer antes de criarmos a base de dados é de facto definir quais são os tipos de dados que queremos que sejam gravados. Ora, eu não vou estar a perder muito tempo com essa filosofia neste momento, mas vou aqui chegar a um dado muito aproximado. Isto é, eu quero criar uma tabela que vai conter nada mais, nada menos que o seguinte. Ora, se é uma tabela para ter encomendas, ela terá que ter um ID encomenda, que será, neste caso, uma primary key, ou isto é, uma chave primária. Em seguida vai ter o ID cliente, com o qual se vai referenciar, que é chamada foreign key. E neste caso estamos a falar de um valor inteiro. Neste caso também temos de falar de um valor inteiro. A seguir vamos ter aqui o quê? Vamos ter, por exemplo, o nome do produto. Ora, o produto será o tipo de produto que o cliente vai encomendar. Será um produto que é uma string, vamos colocar desta forma. Em seguida vamos pedir qual é a quantidade. Será um valor inteiro. Logo de seguida vamos pedir a data da encomenda, que será um valor de estilo data, ok? Ora, estes serão, a partir das nossas 5. Vamos aqui ainda acrescentar uma outra que é a seguinte. Executado, ok? E que será um valor booleano, ok? Ora, então como é que nós vamos escrever aqui esta nossa tabela? Como é que a vamos criar para que depois lhe possamos inserir dados? Bom, neste caso vamos fazer da seguinte forma. Eu vou escrever em letras maiúsculas para que finalize esta sequência de vídeos sobre SQL com o tipo de escrita mais habitual que eu utilizo, que é escrever todas as funções ou instruções de SQL com maiúsculas e tudo o resto em minúsculas. Ora, eu faço então o seguinte: create table, e vou depois abrir os parênteses. E dentro destes dois parênteses é que eu vou escrever tudo aquilo que vai fazer parte da criação da minha tabela. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: vou criar aqui ID encomenda, que vai ser de que tipo? Eu agora vou colocar aqui três tabs, ok? 3 tabulações para colocar à frente o seguinte: int, o valor, o tipo de valor que vai ser consumido por esta tabela, not null, okay? Não pode conter valores nulos, porque é o quê? É uma primary key, ok? Ora, eu escrevi aqui primary key, ok, assim está correto. De seguida eu vou colocar uma vírgula.
E vou colocar na linha seguinte, apenas por uma questão de escrita, porque eu poderia ter tudo escrito de uma vez só por aqui fora e sem espaços. Aqui vou colocar o ID cliente, que vai ser do tipo int. Okay? Não vou escrever not null, embora o pudesse fazer, not null, por uma questão de segurança, porque ele também não pode ser um valor nulo. Sempre que entrar aqui uma linha na tabela das encomendas, eu vou ter aqui então a necessidade de ter sempre um ID cliente. E atenção que eu coloquei aqui create table e abri aqui parênteses, mas não escrevi aqui o nome da tabela. Encomendas. Okay? Create table encomendas e logo depois a seguir é que aparece então os parênteses. Eu aqui coloquei na linha de baixo para tornar a leitura mais fácil. Em seguida vou colocar produto nvarchar. Vai ser um produto que vai poder conter no máximo 50 letras. De seguida vou colocar quantidade, vai ser um valor inteiro. Em seguida, data encomenda, vai ser um valor do estilo date time. Okay? E reparem como automaticamente o meu sistema está a interpretar os tipos de valores de cada coluna, colocando-os de cor diferente. E em seguida vou colocar executado. E vou colocar aqui bit, ok? Bit porquê? Bit significa que é um valor 0 ou 1. E 0 significa falso, 1 significa verdadeiro. Em seguida, eu vou querer criar aqui também a minha relação com a coluna, ou com a tabela clientes, perdão. Neste caso, eu vou ter encomendas e quando eu criar toda a tabela de encomendas, eu vou querer que seja também criada uma chave estrangeira. A chave primária já está aqui criada na primeira linha. Ora, a chave estrangeira vou criá-la da seguinte forma. Neste caso, coloco aqui vírgula. Foreign. Ok, foreign. Key. Chave estrangeira vai ser qual? ID cliente. E agora, references, isto é, a chave estrangeira, ou o dado que vai ser chave estrangeira, vai ser ID cliente. E vai ficar com referência a quê? A ID cliente da tabela clientes. Então, references, clientes, entre parênteses, ID cliente. Ok? E agora vou explicar, neste caso concreto, na minha construção da chave ou de relação, vou explicar o que é que acontece. Isto é, sempre que um cliente é pagado, todas as encomendas que estiverem registadas em nome desse cliente serão também eliminadas. Então, eu vou dizer o seguinte, on delete cascade. Isto é, quando um cliente é pagado, automaticamente vai, através desta instrução, eliminar todos os registros na tabela de encomendas que pertençam a esse cliente. Vamos executar para ver se vai aparecer aqui uma nova tabela. Executar e, reparem, comando completado com sucesso e temos aqui a nossa nova tabela de encomendas. Vamos abrir aqui. Temos aqui as nossas colunas, reparem como temos as chaves criadas, isto é, o ID cliente está ali criado, muito à semelhança do que acontece aqui com a nossa tabela das compras. Temos então um ID encomenda que é uma chave primária que não pode conter valores nulos. Temos o ID cliente que se vai relacionar com o ID cliente de clientes e depois temos os valores todos que são pedidos aqui na nossa tabela. Aqui à frente, quando aparece null, uma vez que eu não especifiquei, ele vai permitir que os valores sejam nulos. Ora bom, se eu agora quisesse introduzir aqui, por exemplo, uma encomenda executada pelo nosso cliente 0, que neste caso é o cliente, penso eu, que corresponde exatamente ao meu nome, eu vou aqui fazer só uma seleção de todos os clientes, select asterisco from clientes. Ok, vamos aqui executar, cá está o 0, é o João Ribeiro. Vamos fazer aqui uma inserção de valores na nossa encomenda. Então eu vou fazer o seguinte, insert into encomendas, values, ok, eu vou fazer o seguinte, insert into encomendas, values, e agora vou colocar aqui o primeiro ID de encomendas, que será 0,
o ID do cliente, que será 0 também, estou a seguir esta ordem, o produto, que vai ser um produto novo que não existia, que podem ser, por exemplo, flores. Ok. Vamos colocar aqui a quantidade 10 e vamos colocar aqui a data da encomenda. Ora, vamos colocar aqui a data da encomenda 2016-03-21 às 20 horas. E em seguida vamos colocar aqui 0. Significa que a encomenda ainda não foi executada. Isto não foi ainda uma encomenda concebida com sucesso. O produto ainda não veio. Vamos aqui executar. Ora, penso que está tudo aqui feito como deve ser. E executar. Cá está uma linha apresentada. Vamos aqui selecionar tudo de encomendas. Cá está. Temos uma encomenda inserida aqui, mas com este tipo de query nós não sabemos quem é que fez a encomenda. Então vamos fazer o seguinte. Select clientes, ou melhor, select asterisco from clientes, left join encomendas on clientes.id cliente é igual a encomendas.id cliente where id, melhor, clientes.id cliente é igual a 0. Okay? Portanto, temos aqui basicamente o seguinte. Selecionar tudo de clientes, left join encomendas, em que clientes.id cliente seja igual a encomendas.id cliente, mas onde clientes.id cliente seja igual a 0. Vamos aqui executar e reparem, cá temos então os dados completos que necessitávamos. Temos o nome do nosso cliente com o seu telefone, com tudo o resto e os dados completos também da encomenda que foi realizada. Okay? É evidente que se eu quisesse inserir aqui uma segunda encomenda do mesmo cliente, eu vou-lhe dar um ID diferente, porque senão iria ter um erro, portanto é a segunda encomenda que vai acontecer. Neste caso, flores, e neste caso vamos colocar aqui, por exemplo, ananás. O cliente vai pedir 20, a encomenda foi feita na mesma altura e ainda não foi executada, não foi concebida. Vamos aqui executar e agora reparem o que é que acontece. Nesta mesma query, vamos executar e aparecem as encomendas feitas pelo cliente ID igual a 0. Bom, há mais assuntos sobre SQL. Nós poderíamos falar aqui sobre mecanismos de agregação, união de statements de SQL, falar enfim, de vários assuntos, alterar tabelas, etc, etc. Contudo, eu não quero aprofundar em demasia aqui a linguagem SQL. Existe no meu canal uma listagem dedicada exclusivamente a esse tipo de informação, poderão consultar, e quero chamar, no entanto, a atenção para o facto de algumas funções da linguagem SQL não estarem adaptadas ou não funcionarem em todos os sistemas de gestão de bases de dados. De uma forma genérica, estas informações que eu aqui apresentei são aquelas que funcionam de forma transversal à esmagadora maioria dos sistemas de gestão de bases de dados. Outras há que, por exemplo, não funcionam, neste caso no SQL Server Compact Edition. Funcionarão noutros sistemas de gestão de bases de dados. Um exemplo concreto, por exemplo, é a função first e last, ou então a função top e limit, que são funções que só são reconhecidas pela linguagem SQL utilizada, por exemplo, em bases de dados da Oracle, ou em bases de dados MySQL, ou simplesmente, por exemplo, por bases de dados do Microsoft Access, etc, etc. De qualquer das formas, penso que nesta sequência de vídeos sobre SQL ficou mais ou menos explicado aquilo que é fundamental para percebermos a forma de funcionamento do SQL. Obviamente que existem locais muito interessantes para nós aprendermos SQL. Eu vou falar aqui da principal referência que existe de uma forma muito simples para nós percebermos como é que funciona o SQL, e neste caso é utilizando o site do w3schools.com.
ok? Vamos aqui abrir aqui o nosso browser, ele está aqui aberto, ok? Bastará para isso escreverem www.w3schools.com, ok? Desta forma. Vão entrar num site que contém vários tutores sobre HTML, JavaScript, etc, 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 e vão encontrar o Learn SQL, ok? E quando clicarem aqui em Learn SQL, vão ter deste lado explicada cada uma das instruções que o SQL contém. Nós falámos aqui na esmagadora maioria delas e podem, se quiserem, seguirem aqui uma instrução de SQL ou um tutor mais ou menos bem organizado. Eu acho que não está muito bem organizado porque salta de conceitos mais básicos para conceitos mais complexos e depois volta atrás, mas de qualquer das formas tem aqui uma forma muito rápida de aprender SQL, se repararem com exemplos, e depois tem aqui a parte do Try It Yourself, em que vocês podem clicar, vai abrir um quadro onde podem escrever aqui instruções e automaticamente ser-vos apresentados os dados pretendidos. Neste caso é usada uma base de dados que está embebida aqui no servidor e que vai dando aqui os resultados em baixo, ok? Select asterisk from customers, where, por exemplo, customer ID, ok? Vamos colocar aqui customer ID igual a 2 e vai aparecer apenas o Hannah Trujillo. Vamos aqui fazer o run e cá está. Aqui um mecanismo extremamente interessante de podermos ir procurar informações na nossa tabela. Vamos fazer já agora aqui o seguinte, delete from, neste caso, ok, pois não dá. Ok, vamos aqui fazer o seguinte, vamos aqui voltar atrás, ele tem voltar atrás, neste aqui tem aqui o customers e eu ia fazer aqui uma brincadeira que era o delete from customers e vamos fazer aqui o run pois, isto é, nós não podemos fazer este tipo de alterações à base de dados. Ele diz que sim, que houve aqui alterações, foram apagados 91 resultados. Vamos, no entanto, verificar select asterisco from customers, run, e ele diz, ups, não existem resultados. Se calhar já danifiquei o site por completo, porque eu apaguei os dados todos. Vamos aqui fazer um run e ele apagou os dados por completo. Portanto, alguém agora vai ter que repor aquela base de dados porque simplesmente eu dei cabo da mesma com o delete. Bom, foi apenas uma brincadeira, não há qualquer espécie de problema. Estes dados são recolocados rapidamente pelo SQL, pelo W3 Schools, perdão, e a seu tempo poderão continuar a experimentar estas funcionalidades. No próximo vídeo iremos regressar então ao C#.